Oi, gente, tudo bem? Então, agora eu vou falar sobre o próximo rei inglês, que é o rei Charles II, e sobre o período chamado Restauração. Por que que é chamado Restauração? Porque se trata da restauração da monarquia inglesa. Eu lembro que na última aula a gente falou sobre o Charles I, que foi executado na frente da casa do banquete, da Banqueting House, e o filho dele, o Charles II, fugiu para o exterior, naturalmente, enquanto o Cromwell governava a Inglaterra. Foi um período curto, porém a Inglaterra teve essa república no século XVII. Quando Cromwell morre, o filho do Cromwell não consegue manter-se no governo. E os parlamentaristas resolvem chamar de volta à Inglaterra o Charles II, mas são eles que vão ditar as normas de como o Charles II deve governar. Então, o Charles II tinha que governar com o parlamento, não podia governar como rei absolutista. Então, eu vou contar um pouco para vocês a história do Charles II e recomendo o filme O Outro Lado da Nobreza. Vou ver se eu mostro aqui um trechinho para vocês. Depois eu vou contar um pouquinho a história do Jaime II, que é o irmão do Charles II, uma vez que o Charles não teve filhos legítimos. Então, como ele não teve filhos legítimos, o parlamento até tentou fazer com que o primeiro, o filho mais velho, bastardo do Charles, assumisse o trono ao invés do Jaime II, irmão do Charles. Por que que o parlamento fez isso? Porque o Jaime II era católico e o parlamento e os ingleses não queriam nenhum católico na Inglaterra. Havia ainda 1% da população da Inglaterra era católica, mas isso era muito pouco. Então, eles realmente não queriam um rei que ameaçasse a questão religiosa. E a Inglaterra era, então, e até hoje, protestante, inglesa, igreja anglicana, né? Igreja da Inglaterra, anglicanismo. E então o que acontece é que o Jaime II vai ser impedido de ele vai subir ao trono por 3 anos, mas quando ele começa a dar mostra de que ele realmente estava virando o país na direção do catolicismo, e especialmente quando ele tem um segundo casamento e o filho nasce e é menino, aí então a crise se precipita e ele tem que fugir da Inglaterra e quem o parlamento chama para ajudar a dar o golpe contra o Jaime II são as duas filhas adultas do Jaime. E as duas aceitam. E as duas serão rainhas. É a rainha Mary II, que já é casada com o Duque de Orange, que holandês, que virá para a Inglaterra como Guilherme III. Ele, de fato, invade a Inglaterra. Apenas não há sangue, porque os ingleses, isso já está tudo combinado. E o Jaime, então, ele deixa o sogro, o Jaime II, fugir. E depois que esse casal morre, os dois morrem sem filhos, a Mary II e o William III, quem assume o trono é a rainha Anne, que tentou, teve 17 vezes grávida e não teve filhos. E ela é retratada no filme A Favorita, que eu também recomendei para vocês. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco da arte, que na outra aula eu iniciei falando da arte, não é? Então aqui eu também quero falar um pouco da arte no período do Charles II. Gente, o Charles II era um rei muito extravagante e ele fe, fez uma coleção, reuniu uma coleção enorme de pinturas, esculturas
que está até hoje em poder da coroa. Eu vi uma exposição chamada Charles II, Arte e Poder, no Palácio de Buckingham, há uns anos atrás, que era muito bonita, e mostrava realmente todos os quadros que ele tinha juntado, ele chama para a Inglaterra o Van Dyck, e há outros pintores, um outro pintor menos conhecido da gente no Brasil, chamado Sir Peter Lely, que vai pintar as mulheres mais bonitas da Inglaterra. A coleção de quadros são 12 quadros e se chamam a coleção se chama As Belezas de Windsor. E em termos de música, a gente vai ter o Purcell, Henry Purcell. Em termos de escritores, a gente vai ter, em peça de teatro, comparativamente a Shakespeare, eu vou ter que falar que é uma decadência, porque as peças são muito musicadas, vamos dizer, daria origem ao musical de hoje em dia, mas são muito musicadas, com muita dança, com muito figurino, com atrizes no palco, e tudo isso seria ótimo, mas em termos de a dramaturgia é muito empobrecida, não é a riqueza que é uma obra de Shakespeare. As obras de Shakespeare são encenadas nessa época, mas elas são encenadas em versões muito mutiladas, versões adaptadas. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, o Rei Lear, né, que é a maior tragédia que Shakespeare escreveu, é encenada com um final feliz. Romeu e Julieta com um final feliz. Então, não é o Rei Lear e não é Romeu e Julieta. E se a gente, de fato, for ler essas peças, são peças muito açucaradas, são muito... Todo o conteúdo temático profundo de Shakespeare é diluído nessas peças que não são tragédias, são tragicomédias e sempre muito diluído. Então, não é uma grande época de teatro, porque os espetáculos são bonitos, com música, com dança, com figurinos, mas não é uma grande época de dramaturgia, porque os textos são ruins, não se comparam aos textos de Shakespeare. Bom, então, além dessas adaptações, você tem um grande escritor que documenta a época para a gente, que se chama Samuel Pepys, que escreve os diários, diário da vida dele, e que acaba nos servindo como documento histórico importantíssimo para a gente saber sobre a peste em Londres, o teatro em Londres, o grande incêndio de Londres de 1666, as guerras com a Holanda, a relação com a França. Tudo isso a gente vai encontrar no diário do Samuel Pepys, que é um escritor importante e também trabalhava na Marinha. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre essa coleção de arte maravilhosa que era As Belezas de Windsor. Deixa eu só pegar aqui para vocês o... Opa, espera um minutinho, gente. Onde que eu botei As Belezas de Windsor? Só um minutinho. Achei. Desculpe. Então, aqui eu vou mostrar um pouco o PowerPoint sobre o Charles. Aqui está o Charles, criança, o Charles II, e aqui, sempre com o cachorro, ele vai, quando ficar adulto e depois monarca, ele vai ter um monte de cachorro. Aqui a gente tem um... Ui, isso aqui está mal feito, gente, desculpe. Deixa eu ver se eu diminuo aqui, ó. É aqui que diminui. Ó, a arte no período Stuart. Olhem isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó. É realmente a origem do nosso musical, né? Porque tem muito cenário, muita dança. Isso aqui me parece que é uma montagem, claro que é uma montagem atual, mas do texto da época da Restauração, uma adaptação de A Tempestade de Shakespeare. Então, é muito... Quem vai a esse tipo de teatro aqui está muito mais preocupado com o espetáculo, o espetaculoso, os efeitos especiais,
a beleza do figurino, da música, da dança, do que propriamente o conteúdo da dramaturgia e do texto. Então, agora vamos ver as belezas de Windsor. Então, as belezas de Windsor são um conjunto de retratos que ainda está na coleção real, não foram pintadas pelo Van Dyck, foram pintadas por Peter Lely. E na oficina dele, ele não pintou todas, os outros pintores que trabalhavam com ele pintaram também. E o que essas belezas de Windsor retratam? Retratam as damas da corte do Charles II, algumas das quais foram amantes do rei, né? Então, olha aqui, ó, essa aqui é uma dama da corte, Elizabeth Rosley, condessa de Northumberland, Frances Teresa Stuart, e aqui a gente sabe que essa aqui era a mais bonita de todas, ó. Vou aumentar aqui. E ela se recusa a ser amante do rei. E essa terceira aqui, Lady Derham, também pintada por Peter Lely, vai ser amante do Jaime II, do futuro rei Jaime II, irmão do Charles II. Até parecem, até são meio parecidas por causa do cabelo, enfim, muito parecido, né? Aqui eu queria mostrar, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A gente vai ter umas outras depois, tá, gente? Eu queria mostrar a entrada do Charles II na Inglaterra. Ele entra, a restauração dele se dá no aniversário de 30 anos, de 30 anos, e ele é muito bem recebido. Então, vamos retomar um pouquinho isso aí. O povo inglês havia, junto com o parlamento e com o exército, executado o Charles I, o rei, executado, julgado e executado, e tentaram formar uma república. A república deu certo por algum tempo, foi um experimento que deu certo por algum tempo. Porém, quando Cromwell morre, não há um sucessor à altura de segurar o país, segurar os destinos do país. O parlamento resolve, então, chamar de volta o Stuart, o Charles II, que eu estou chamando ele de Charles II, porque ele já havia sido coroado fora da Inglaterra. E ele mantinha uma corte pequena, itinerante, porque ele não tinha, enfim, ele tinha que retomar o trono. Ele não invadiu, não tinha dinheiro, mas quando Cromwell morre, o próprio parlamento chama de volta e tem que fazer um acordo com ele. O que a Inglaterra aprendeu com esse período da República, que é chamado também de Commonwealth, de comunidade? Aprendeu o seguinte, que a Inglaterra precisava de um rei, mas precisava também de um parlamento forte para vamos dizer, balancear a questão do poder. O rei seria o baluarte da ordem e o parlamento seria o guardião da liberdade. Então, você precisa de um rei para manter a ordem, mas você precisa também do parlamento para que o rei não fique todo poderoso. A Inglaterra aprende também que tanto os puritanos radicais quanto os católicos precisavam ser vigiados, né? E a Inglaterra aprende também que é muito, muito perigoso você mobilizar a população, porque na mobilização da população, o Charles I acaba executado. Então, nunca mais a elite governante inglesa mobilizaria a população para efetuar alguma mudança religiosa ou política, porque isso poderia acabar numa execução, etc., como vai acontecer na França com a Revolução Francesa. Então, o Charles II é chamado de volta, ele estava exilado, presidindo uma corte na Europa, e ele vem, mas ele tem que aceitar que ele não vai poder ter um exército permanente, que ele
terá que convocar o parlamento a cada 3 anos e que o parlamento tem poderes. Em geral, o que a gente pode dizer do Charles II é que ele favorecia a tolerância religiosa e que bom, vou falar um pouco dele aqui, deixa eu ver se tem. Bom, então, aqui nessa entrada, nessa gravura com a entrada dele, a gente não dá para saber a personalidade dele, mas eu vou contar um pouco da personalidade do Charles. Ele foi aclamado, todo mundo ficou muito feliz. A primeira impressão que tiveram do Charles II foi ótima, porque a personalidade dele contrastava frontalmente com a do pai. Enquanto o Charles I era rígido, formal, o Charles II era espirituoso, era afável, era tolerante, era acessível, era inteligente e era muito vigoroso como homem, dizem, tanto na quadra de tênis quanto no quarto. Ele teve muitas e muitas amantes e muitos filhos bastardos. Ele causou uma ótima impressão para a população, porque ele era flexível e ele foi misericordioso com aqueles que tinham assinado a execução do seu pai, não com todos, mas com todos aqueles que tinham ido contra o governo do pai dele, do Charles I, ele foi bastante tolerante, bastante misericordioso. A única vingança que ele realmente fez foi desenterrar o Cromwell e expor o cadáver do Cromwell e mutilar o cadáver do Cromwell, né, como eu havia dito. E até mesmo aqueles que no governo anterior do Cromwell haviam ocupado cargos importantes durante o governo que é chamado Commonwealth, protetorado, o período interreinos, interregnum, até mesmo esses que tinham trabalhado com Cromwell, alguns ele chamou de volta para trabalhar, porque ele entendia que as pessoas nem sempre, as pessoas tinham que seguir com a corrente, né, que estava quem tivesse no poder. Então ele não perseguiu quem tinha ido contra o pai dele, né? Até a mãe dele reclama, diz que ele devia perseguir, que tal, mas ele sabia que o poder dele dependia do parlamento, né? Bom, mas ele, de fato, o Charles II, deixa eu ver se eu mostro uma gravura aqui. Eu quero contar um pouco dessa chegada do Charles II. Espera aí, gente, só um minutinho aqui. É o seguinte, eu quero mostrar para vocês o casamento do Charles II e acho que eu me confundi aqui com o slide, mas deixa eu mostrar aqui o casamento do Charles II. Ele se casa com a Catarina de Bragança. Quem era a Catarina de Bragança? Era uma princesa portuguesa que não falava inglês e tinha 23 anos quando se casa com o Charles. Ela era filha de Dona Luísa de Gusmão e Dom João IV. E ela deixa tudo que é mais querido para ela em Portugal para ir para uma vida nova, né? Deixando para trás seus irmãos, os vivos e os mortos. E ela tinha visto já o retrato do Charles II. O Charles era muito bonito, era muito alto, era muito bem apessoado. Ele realmente era o homem dos sonhos dela. Ela já vai apaixonada. Para ela, ele é um príncipe encantado e já o amava antes mesmo de conhecê-lo. E esse amor só aumenta e ela vai sofrer muito na Inglaterra, porque ela desconhecia a língua, desconhecia os costumes, a religião era diferente, ela ela podia continuar sendo católica, mas todo mundo, vamos dizer, silenciosamente a condenava. E ela teve que assistir às infidelidades do marido e ao nascimento dos seus 14 filhos
bastardos, enquanto o ventre dela permanecia seco, incapaz de gerar o tão desejado herdeiro. Aqui a gente tem uma outra gravura com o Charles II, chamado o Monarca Alegre. Por quê? Pela personalidade dele. Porque o Charles II era, enfim, era muito alegre, ele gostava de teatro, ele gostava de diversão, era em tudo diferente do pai dele, não é? E aqui a gente tem uma imagem disso, do que a Catarina de Bragança, não é? Ela foi incapaz de ter filhos, ela, por isso, se tornou mais impopular ainda, além de ser católica, mas ela fez uma coisa interessante, por ser portuguesa e Portugal ter comércio com o Oriente e trazer o chá, foi ela que traz para a Inglaterra o hábito de tomar o chá das 4, né? Ela que isso sempre é mostrado nos documentários, né? Ela como a introdutora desse hábito inglês. Houve outros problemas, além do problema matrimonial de não terem herdeiro, os dois grandes outros problemas do governo de Charles II, além da sucessão, foram um surto sem precedentes da peste e depois o grande incêndio de Londres de 1666, que o próprio rei foi às ruas de Londres tentar apagar, ajudar a apagar. Bom, aqui já mostrei a Catarina, já mostrei o casamento com o rei, já mostrei o chá. Vamos ver o que é isso aqui. Monarca alegre, gostava de diversão, e as amantes do Charles. Ótimo. Vou falar um pouco agora, então, desse monarca alegre e suas amantes. Então, talvez não dá para a gente explicar a obsessão do chá. Ele era chamado monarca alegre, The Merry Monarch, como eu vou mostrar que está escrito ali no slide. E ele talvez tivesse quase que uma obsessão por se divertir e também pela extravagância, aquele monte de cachorrinho em volta dele e aquele monte de amantes. Então, era uma corte bastante amoral, mas era também um centro de patrocínio cultural, de patrocínio artístico. E a corte do Charles dá origem a várias modas, como, por exemplo, o chá, que a gente falou, mas também tomar sorvete, tomar champanhe. É a primeira vez na Inglaterra que as atrizes sobem aos palcos, porque durante todo o período do Shakespeare anterior, da Elizabeth, do Jaime, no teatro inglês, só os homens interpretavam, porque isso tinha sido um costume que tinha vindo da origem religiosa do teatro, quando o teatro era feito dentro das igrejas e que só os padres representavam. Como o Charles II tinha vivido na França, e na França você já tinha mulheres no palco, quando ele volta para a Inglaterra, ele falou: eu quero me divertir, eu vou restaurar o teatro que os protestantes tinham eliminado, eu quero ver comédias, principalmente, e eu quero mulheres bonitas no palco. Então, essas são algumas das modas, vamos dizer, que o Charles II traz. E ele promove a carreira de vários dramaturgos e vários músicos, como Purcell, e vários Henry Purcell, e vários pintores, como Lely, e arquitetos, e o Christopher Wren, que vai fazer a Catedral de São Paulo, porque a catedral já existia, mas com um grande incêndio de Londres, ela é em parte destruída e tem que ser reconstruída. Então, Londres é reconstruída nessa época. Bom, então a corte era esse grande centro de arte, mas também de intriga política, de fofoca, de disputa de poder. E o rei, agora eu vou mostrar então as amantes dele. Teve várias amantes. Vamos ver aqui alguma amante do rei. Olha aqui, ó.
São conhecidas, são 11 amantes, mas ele teve mais. E nem todas essas 11 a gente tem retrato. A Lucy Walker é a primeira amante, era conhecida como Mrs. Barlow, porque, em geral, ele acabava casando a amante com algum cortesão, né? Com a Lucy Barlow, com a Lucy Walter, ele teve o primeiro filho, que é esse aqui, ó, o James Scott, que vira Duque de Monmouth, e o James Scott, quando cresce, é o filho mais velho, bastardo, ele vai se unir ao parlamento para tentar suplantar o tio dele, porque não tendo o pai, um filho, o pai Charles II, um filho legítimo, a coroa teria que passar para o irmão do Charles. Mas o parlamento, não querendo que passasse para o irmão do Charles, porque o Jaime II era católico, faz um complô para tentar colocar no trono o Duque de Monmouth, que é o James, primeiro filho bastardo do Charles. O Charles chama o filho e diz: olha, eu não aceito isso, você vai ter que ir para o exterior, porque você está sendo manipulado pelo parlamento e a dinastia Stuart tem que continuar conforme foi planejada. Ao mesmo tempo, Charles chama o irmão e diz para o Jaime, futuro Jaime II, ele diz: olha, se você continuar católico e professando abertamente seu catolicismo, você não vai durar no trono. Você não vai durar 3 anos no trono da Inglaterra, e é exatamente isso que acontece. Ele dura 3 anos, ele não dura 4 anos, ele dura 3 anos no trono da Inglaterra e ele vai ser deposto pelo parlamento, mas não vai ser o filho do Charles que vai ocupar o lugar, e sim as duas filhas do próprio Jaime que ocuparão o lugar do pai. Vou mostrar agora, vou voltar para as amantes do Charles II. Vamos ver mais umas amantes dele. Aqui, ó, ele gostava muito de teatro, como eu falei, era o Monarca Alegre. E aqui a gente tem a atriz Nell Gwyn, que é super famosa. Inclusive, em Londres, você tem lugares. Ai, deixa eu ver se eu botei alguma imagem disso aqui. Puxa vida. Ah, eu acho que eu botei aqui, ó. Vou pular aqui no slide, depois volto. Olha aqui, ó. Aqui você tem um pub, Nell of Old Drury, é porque é na região de Drury Lane, dessa Drury Lane. Então, aqui tem um pub com o retratinho, com a imagem dela. Toda nessa região de teatro de Covent Garden, você tem muitas alusões a Nell Gwyn e a outras atrizes, porque o Charles teve 3 amantes atrizes. Então, essa aqui é a Nell Gwyn, que ele teve 5 filhos com ela. E aqui uma outra atriz chamada Mary Davis, ou Moll Davis, também foi amante dele. Ainda teve outras. Aqui a gente tem uma outra amante dele, Mary Maggot, que ele dá o título de condessa. E aqui a Louise de Querouac. Eu botei aqui The Catholic Whore, a prostituta católica, e na Nell Gwyn eu tinha colocado The Protestant Whore, que eu já contei para vocês daquele episódio em que, na época do Charles II, a população está incendiada contra os católicos e acha que na carruagem da Nell Gwyn, que era protestante, estava a amante católica do rei. E aí eles sacodem a carruagem da Nell Gwyn. E a Nell Gwyn, com muita verve, ela era uma atriz, sai da carruagem e diz o seguinte: good people, bons cidadãos, boas pessoas, eu não sou a puta protestante, eu não sou a prostituta católica, eu sou a prostituta protestante. E aí as pessoas aplaudem ela e param de sacudir a carruagem da Nell Gwyn. Então, ela tinha realmente muito senso de humor ao fazer isso, também estava se protegendo, né? Então, aqui está a Nell Gwyn, as outras amantes, e aqui mais 2 amantes. Essa Hortense Mancini
E essa aqui é o quadro dela faz parte daquela coleção As Belezas de Windsor, que é a amante dele chamada Bárbara Villiers. Essa foi amante dele durante muito tempo, teve vários filhos com ele e mandava na Inglaterra. E é muitas vezes retratadas em filmes. Bom, falamos um pouco das amantes do rei, não é? Falamos um pouco da personalidade do rei, da Catarina de Bragança, que não deu um filho ao rei, infelizmente. Agora vamos falar um pouco da relação do Charles, como é que o Charles via a, a coroa. No coração dele, internamente, ele era um absolutista. E, e a grande figura absolutista desta época era um primo dele, que é o rei Sol, Luís XIV, que governava a França como um rei absoluto, forma absolutista, mas o Charles jamais poderia se tornar o rei Sol inglês. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, ele precisava do parlamento para governar, enquanto o Luís XIV era o governante mais rico e mais poderoso da Europa. E o Luís XIV oferece para ajudar o Charles a governar sem o parlamento. Ele manda dinheiro para o Charles. Por quê? Porque para o Luís XIV interessava ter a Inglaterra como aliado, porque para ajudar a Inglaterra era uma potência marítima, a França não era, e o principal inimigo do Luís XIV era a República Holandesa. Então, para o Luís XIV, interessava muito essa aliança com a Inglaterra, e eles fazem, até certo ponto, a aliança inglesa e holandesa, mas depois, por outras razões, a Inglaterra também entra em briga com a Holanda, enfim. O Charles II, ele acreditava em hierarquia, obediência e talvez fosse um católico. Ele se casou com uma católica, que é a Catarina de Bragança. Mas a imagem pública dele era de anglicano. E mesmo ele não tendo um herdeiro com a mulher, ele não se separou da mulher e queria manter a linha de sucessão como seria o correto, que era, não tendo herdeiros, a coroa passaria para o seu irmão. Agora vamos falar um pouquinho dos dois grandes eventos que acontecem na época do Charles II e que muito marcam a Inglaterra. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui para vocês, para ficar um pouco maior. Espera aí, deixa eu aumentar aqui um pouco. É a peste, e elas estão relacionadas. A peste e o grande incêndio de Londres estão relacionados. Por quê? Bom, primeiro a gente tem o surto de peste em 1665. O grande incêndio vai ser no próximo ano, 1666. Foi o pior surto de peste desde a Idade Média, desde 1348. O governo introduz várias medidas de saúde pública, por exemplo, restringir as pessoas circulando pela cidade, fechar os teatros. Uma das medidas é péssima, matar os gatos da cidade, porque aí os ratos aumentavam, eles não sabiam, né? Eles achavam que a peste se espalhava por causa do ar, pelos miasmas do ar, mas não era. Era uma bactéria que estava no rato, na pulga do rato, bactéria chamada Yersinia pestis, acho que é isso. E o que aconteceu era o seguinte: se você fosse mordido pela pulga do rato, ou por um rato, contraindo a peste, você morria em poucos dias. Poucos eram imunes a essa bactéria. E acontecia que você teve montes de corpos
pelas ruas de Londres, os corpos se amontoavam, as casas das famílias que alguém tinha contraído a peste, eles não tinham como controlar, então eles isolavam a casa inteira, botavam uma cruz vermelha na frente da casa, e as pessoas ficavam trancadas ali, às vezes acabavam morrendo de fome, e não exatamente de peste. Então, muitos corpos apodrecendo nas ruas, um mau cheiro horrível, né? Casas marcadas com essa cruz vermelha, que indicava que estavam infectadas, quarentena, enfim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Não botei, meu Deus do céu, pena que eu não botei. Mas eu tenho aqui um trechinho que talvez apareça um pouco dessa situação da peste. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. In a time of kings. Apareceu, gente? Peraí, acho que apareceu errado. Deixa eu interromper e voltar. É um trecho. Que filme que eu vou mostrar para vocês? É um trecho daquele filme Restauração, exatamente mostrando. Ó. In a time of kings. In a world. Aquele ali que apareceu é o Charles II, tá? Vou voltar aqui por causa das perucas, são interessantes, essas perucas compridas. In a time of kings. In a world of commoners. An ordinary physician came to court to fulfill a royal favor. You know why I've summoned you here? Celia Clemens is to be married. I understood she was your mistress. And then you understood right, Meredith. For her husband, I need a man who is far too enamored of women in general to make the mistake of loving one in particular. Então, aqui a gente já viu um pouco o quê? A extravagância da corte, já vimos os espetáculos, aqueles cavalos saindo da água, essas mascaradas que o Charles gostava, espetáculos que não eram propriamente peças de teatro, mas eram uma espécie de baile à fantasia, com um pouco de encenação, com alguns atores contratados, com bastante música e dança. Aqui a gente está vendo a imagem do Charles II e a Bárbara Villiers, uma das amantes dele, e esse aqui nesse filme, O Outro Lado da Nobreza, é um médico que é chamado à corte para curar o cachorro do rei, um dos cachorros do rei. Ele cura o cachorro do rei e o rei gosta dele e ele acaba ficando na corte, e o rei Charles faz ele casar com uma de suas amantes, e ele se apaixona pela amante e deixa de ser médico. E a história do filme é essa. Ele deixa de ser médico, mas depois, com o surto da peste, ele volta a ser médico. Então, deixa eu mostrar mais um pouco aqui. Olhem a extravagância da corte. You are to be a keeper, bridegroom. Now, he's forsaken his one true calling. You have a gift for understanding things. The king has made other plans for me. For a life of folly. The king in his love for me made use of you. We are all mere pawns. Prawns, yes. No, pawns. Pawns! I've done the one thing forbidden by the king. I've fallen in love with my wife. Love was not asked of you. Indeed, it was the only thing specifically forbidden. You have driven yourself out of paradise. What do I do? Are you another man sent to do me injustice? I see. Robert Downey Jr., Sam Neill, Meg Ryan, David Thewlis, Polly Walker, and Hugh Grant. I fear I'm dreaming. No, Meredith, you are awake. Vocês viram que o
O nome do filme em inglês é Restauração. Vocês viram que ele era médico, o Robert Downey Jr. faz o papel do médico, que deixa de ser médico e vai viver na corte e é obrigado a casar com uma das amantes do rei. E isso tudo era verdade, né? Essa história desse filme não segue absolutamente toda a verdade, mas em linhas gerais é verdade. Vocês viram a opulência, a ostentação da corte. Vocês viram o Hugh Grant, ali aparece, ele faz o papel do pintor que pintou as belezas de Windsor. O pintor que pintou aqueles quadros que eu estava mostrando para vocês. Então, é um filme assim bastante interessante, completa bem a aula que eu estou pretendendo dar para vocês, né? Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Então, deixa eu ver aqui o que eu posso falar mais. Então a gente teve esse ano de 1665, que foi o grande ano da peste. Foi terrível, fecharam teatros. É claro que na corte você está mais protegido, mas mesmo a corte, quem podia ir para o interior do país, enfim. E aí acontece uma coisa, o seguinte, numa padaria perto da Torre de Londres, escapa uma fagulha do forno do padeiro. E isso, a cidade era toda construída em madeira, e isso faz... o fogo se espalha rapidamente e as pessoas não conseguem controlar. E em 3 dias, a cidade, 80% da cidade é queimada, né? As pessoas, e aí há uma medida que é o seguinte: as autoridades, depois que acordam o rei, acordam o prefeito, que diz assim, não, estou dormindo, não vai ser, toda hora tem incêndio, não tem problema, mas não era isso, gente. Esse incêndio foi realmente um incêndio de grande proporção. E aí acordam o rei, acordam o prefeito, vai todo mundo ver o que está acontecendo, a cidade queimando, a ponte queimando, o rio é que está cheio de gente, porque todo mundo corre para o rio, e todo mundo carrega seus pertences para os barquinhos, enfim. E aí percebe-se que a única maneira de se conter o fogo é derrubar as casas. As pessoas não querem ver suas casas derrubadas e as pessoas ficam o máximo do tempo em suas casas até que não é mais possível, que o fogo chega e aí elas então correm para os barquinhos carregando o que podiam carregar. Eu tenho um clipezinho aqui de um filmezinho que deixa eu pegar aqui, gente. É um filmezinho. Espera aí, não é esse aqui. Esse aqui eu quero mostrar depois para vocês. É esse aqui, ó. O Grande Incêndio de Londres. Vamos ver se eu consigo aumentar. Espera aí, um pouquinho para vocês. Meu Deus, é tão difícil quando tem que dar aula online, mostrar filme sem parar, né? Olha aqui, ó. Aqui está a padaria. É um filme que a gente pode encontrar na BTV. No Brasil, nunca encontrei, tá? É uma produção de 2014 da ITV. Então, vamos ver aqui o que tem aqui. There's a fire they put in line. A fire in the poorest quarter of the city on the hottest night of the year. Chaos, panic, confusion. What better time to strike against the king? The king only cares for his pleasure. The truth is, everyone else indulges me, so I indulge myself. The city burns. Somebody must get out there and fight. Will you lead that charge? Someone must pay for the pain and injury and torment that has been caused, and they shall. It's the baker from Muddy Lane! It's the man who's starving! The people may ask for justice. You think that we're not human? But what we need is the truth. If I'm taken, look after David. Promise. If this fire destroys London, it'll be the end of my reign and doubtless my life. And you think I have any less to lose than you? The Great Fire. You cannot leave them to burn! Do not make your father's mistakes, sir. Give the people what they want. New 4-part drama. Então, são 4 partes, era uma minissérie inglesa, tá? E aqui eu achei interessante, deixa eu voltar aqui e mostrar algumas coisas para vocês. On the hottest night of the year. Vou tirar o som, porque aí eu posso falar. Então, começa numa padaria, aqui
o contraste do que está acontecendo na cidade. Enquanto isso, o rei, sem saber, porque eles deixam o rei sem saber do incêndio, ele estava no palácio, dançando, enfim, e aquelas ruas estreitas, de muita madeira, muito próxima uma da outra, as casas, feitas de carvalho, e também os telhados inflamáveis, aqueles telhados de palhinha, né? O que acontece é o seguinte, o fogo logo se torna incontornável. E a gente vai ver o Pepys, aquele que eu falei para vocês, o diarista, daqui a pouco. Ó. Então está o rei dançando no seu palácio, ó, com aqueles espetáculos que eu falei, que são as mascaradas, um figurino muito rico. Eles gostavam também de ver as atrizes mulheres vestidas de homem, para mostrar o formato das pernas. Então, essa era outra coisa, que aqui você tem uma atriz fazendo o papel de homem, né? E aqui a atriz fazendo o papel de homem, enquanto isso eles estão... Esse aqui é o Charles, e aqui ele estava conversando com o Jaime, o irmão dele que vai sucedê-lo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa contar para vocês, que eu me lembre assim, né? Eles aproveitam esse aqui, rapidamente, é o diarista, é o Samuel Pepys. Ele aqui relata tudo isso do incêndio no diário dele, por isso a gente tem tanto detalhe sobre o grande incêndio de Londres, e que vai dar em vários quadros que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Também aproveita-se essa ocasião para... a cidade queimando, para fazer um complô católico contra o rei. Então, esse aqui é o que faz o complô católico. Bom, então, é só isso. Acho que quem puder assistir, vale a pena. É uma pena que a gente não tenha isso no Brasil, gente. É uma pena. Deixa eu voltar aqui, então, à minha aula. Então, deixa eu ver... Bom, que eu queria falar mais um pouco com vocês. Me perdi agora. Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero falar um pouco disso aqui. Então, aí, depois do grande... Deixa eu me organizar. Depois da grande peste, do surto de peste e do grande incêndio, uma das consequências do incêndio de Londres, essa consequência positiva, foi que acabou o surto de peste, né? A consequência negativa é que você vai ter um monte de gente sem casa, e Londres, para ser reconstruída, se 80% da área central da cidade queimou, essa área tem que ser reconstruída. E o Charles vai fazer isso. Mas ele não vai fazer como ele imaginou fazer. Ele tem um grande arquiteto que se chama Christopher Wren, e ele contrata o arquiteto para fazer um outro desenho maior da cidade, com ruas mais amplas, etc. Mas isso significava que ele tem que indenizar muita gente que morava ali, porque vai perder a casa, enfim. E aí o que acaba acontecendo é que a cidade é reconstruída mais ou menos do mesmo jeito que ela era. Então, não há, por exemplo, como a gente vai ter em Paris, alguns anos depois, a reforma do prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, abrindo ruas, ou a reforma de Paris do Barão de Haussmann, com grandes avenidas. A gente não vai ter isso em Londres. Então, mesmo hoje, você vai a Londres, são poucas as avenidas maiores. É tudo ali naquele centrinho, é tudo muito medieval ainda, porque, justamente, quando a cidade queima, Charles II não tem dinheiro para ressarcir os moradores, então a cidade tem que ser reconstruída com aquelas ruas estreitas e etc., o que dá um caráter todo especial a Londres, né? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que, voltar agora um pouquinho no teatro. Vejam, era tal a paixão do rei pelo teatro que, no mesmo ano que ele é restaurado ao trono da Inglaterra, ele restaura o teatro. E ele dá patentes reais
a 2 cortesãos, que um deles havia acompanhado Charles II ao exterior, no exílio. Então, ele dá a patente real ao William Davenant, que é afilhado e que se dizia filho de Shakespeare, por isso aqui está o retrato dele, né? Aqui esse retrato ele está muito bem, porque o outro retrato dele que a gente tem, uma gravura, ele teve um problema de saúde e ele perdeu parte do nariz. Mas, enfim, aqui está o William Davenant e o outro é o Thomas Killigrew. Esses dois que são próximos a ele, ao rei, serão os únicos que poderão encenar peças de teatro. E as novidades que eles trazem são atrizes no palco, um teatro mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje em dia, porque é muito diferente do teatro de Shakespeare, do palco shakespeariano. É um teatro com palco italiano, normal, com arco do proscênio, e uma mudança de público e uma mudança do comportamento do auditório, que vai ser um auditório com cadeiras e não em pé, como no teatro de Shakespeare, né? E só esses dois podem encenar peças de teatro. Outros teatros você não pode ter. Agora, o que é diferente nesse teatro? É um teatro que vem da França, o modelo é francês, né? Enquanto o teatro de Shakespeare era um modelo inglês, vinha da tradição inglesa, era um teatro ao ar livre, com iluminação natural, sem cenário, com atores apenas do sexo masculino e que cabiam entre 2.300 e 3.000 pessoas, e o ingresso baratinho, um penny, quer dizer, qualquer pessoa podia ir ao teatro, de modo que a plateia era bastante heterogênea. Esse novo teatro da Restauração é o modelo francês. Em vez de ser ao ar livre, é um teatro fechado, portanto, ele precisa ser iluminado, tem que ser iluminado por velas. É um teatro que vai ter cenário e figurino rico. O teatro de Shakespeare tem figurino rico, mas não cenário, porque você não tem cortina. Então, você não pode entrar esse teatro, não. Esse teatro já tem cenário, você já pode esconder o cenário do lado, trocar de cenário, etc. Vai ter muito uso de maquinário esse teatro. E a coisa mais incrível é que vai ter atriz no palco. Isso aí é fascinante para a época. Agora, os ingressos também vão ser caros. Ao invés do penny, né, o ingresso mais barato da época de Shakespeare, um penny, a menor moeda, cabiam 2.000 a 3.000 pessoas. Nesse novo teatro da Restauração, só 400 lugares, os ingressos, portanto, bem mais caros. E aonde esses teatros ficavam? Bem perto, próximos ao Palácio Real, exatamente porque era um teatro caro para a corte poder frequentar. A plateia era muito mais homogênea, era gente que podia pagar, né? Agora, olha que grande ironia. Enquanto a plateia de Shakespeare era bastante heterogênea e a do pobre ao rico, essa plateia mais homogênea do Teatro da Restauração, a plateia mais rica que podia pagar, entretanto, a linguagem dessas peças era muito mais simplificada, enquanto a de Shakespeare era uma linguagem muito mais rica. Olha que coisa incrível, né? Então, isso aí é uma ironia da história, né? Então, por exemplo, você vai ter uma versão do Macbeth, nessa época, em que as bruxas que voam é a coisa mais interessante da peça. Não é a culpa do Macbeth, a dúvida do Macbeth se mata ou não mata o rei, não é o dilema dele em relação à mulher que o empurra para o caminho que ele já ia, o encontro com as bruxas. Nada disso. A grande coisa do Macbeth, nessa versão operística, o grande acontecimento da peça são as bruxas voando, né? Então, enfim, é um teatro rico em cenário, rico em figurino, rico em dança e música e muito mais pobre em termos de uma dramaturgia que realmente vale a pena.
mas não posso me desfazer desse teatro, porque até peguei aqui uma imagem, ó, gente, olha, essa é uma imagem de uma recriação contemporânea de uma das peças da restauração. Então, é sempre uma coisa muito colorida, muito... Aqui desculpe, botei uma outra leva, mas eu quero mostrar essa aqui. Muito colorida, muito viva, muito que entretém muito. Né? Então, você não tem que fazer muito esforço intelectual para compreender essas peças. Então, tá, gente. Então, olha, como é que vai acabar o governo do Charles? Ele morre, e quem herda, como ele havia dito e estava estipulado, é o irmão dele, o Jaime II, que, por ter casado uma segunda vez com uma mulher católica e tido um filho homem, assim que o bebezinho nasce, o parlamento acende a luz de alerta e diz: bom, não vamos poder deixar o Jaime reinar por muito mais tempo, porque senão ele vai restabelecer o catolicismo na Inglaterra. E aí é feita a exclusão do Jaime, é o que se chama a crise da exclusão. O Jaime, os católicos ingleses, que eram pouquíssimos, estavam, de alguma forma, ameaçando voltar, né, por causa do rei. Era uma população pequena de católicos, mas o rei era católico e a rainha era católica, e agora havia um herdeiro católico. Então, o que acontece é que a filha do Jaime, a Mary, que está casada com William de Orange, é chamada para assumir o trono, e o marido diz que assume sim. William diz: eu assumo, mas só se eu for rei como a minha mulher. E aí, depois que eles morrem, o que a gente vai ter é a próxima filha do Charles, que é do Jaime, que é a Ana, que é aquele filme A Favorita. Tá? Então, depois a gente vê, numa próxima aula, a gente vê essas duas rainhas. Antes de terminar essa aula, eu queria recomendar um último filme para vocês, que é esse filme maravilhoso que se chama A Bela do Palco. O que esse filme tem de tão maravilhoso? É a história exatamente dessa época que acontece com o teatro. Aqui a gente vai ter esse ator, que é o Billy Crudup, que representa os atores antes da restauração. Ele era muito bonito e especializado nos papéis femininos. E, de repente, com o retorno do Charles, ele tem que fazer papel de homem. O grande papel dele era o Otelo. Ele fazia a Desdémona. E agora ele vai ter que aprender a fazer o Mouro de Veneza, o Otelo. Então, vou mostrar um clipe e vou comentar com vocês. The king comes to the show last week and he says, Oh, thrills and chills. one question though, could you make it Jollier? Yes, he said. What we want are surprises. Exactly. Something new. Issue a proclamation. No more boys in dresses. Just girls flashing tits. This is a catastrophe. From director Richard Eyre Such drama. comes a comedy about sex. The Earl says they cut off your castrati. What? Castrati. Oh! Then you become a woman. Ah, I take it the Earl of Lauderdale is not a surgeon. No, he's an Earl. Disguise. Right now I'll need bootblack. I have bootblack. With you? A scuff, sir, is a dreadful thing. And deceit. Who is your protege? Word is, she's going to be at the palace tomorrow night. Really? Oh, yes. Splash things up a bit. What do you say? Let's get to work, shall we? If you give her a funny voice. May I begin again? Deixa eu explicar aqui um pouquinho. A gente viu ali parte, assim, trechos da corte, o Rupert Everett faz o Charles II, a gente viu os cachorrinhos dele e vimos a grande diversão, que é o teatro. Ele é o monarca alegre e a grande diversão dele são mulheres e teatro. E, às vezes, as duas coisas juntas, porque ele teve 3 amantes atrizes. Essa camareira da história, ela observa tudo que o ator que fazia o papel de mulher, que fazia Desdémona, faz.
E quando o teatro é restaurado e o Charles diz, agora nós temos que ter mulheres no palco, ela sobe ao palco como Desdémona. Então, vai haver vamos dizer, uma inversão. Ela sobe ao palco, não precisa fazer muito esforço, porque ela já é mulher, e o rapaz, que sempre era especializado em papéis femininos, ele sim é que vai ter que se reinventar como ator para poder interpretar não mais Desdémona, mas Otelo. Deixa eu ver se aparece aqui. Funny walk. I won't like it. Surprise me. What we do is what we are. It's nothing you would have wanted to see anyway. I beg your pardon. Why didn't you finish me off? I'm always interested in how my rivals die. Billy Crudup, Claire Danes, Rupert Everett, Tom Wilkinson, Edward Fox, Hugh Bonneville, Ben Chaplin, Richard Griffiths, and Zoe Tapper. Well, that's tragedy for you. War and terror, and yet we still get dinner. Gente, tanto esse filme, beleza, A Bela do Palco, né? Stage Beauty, que a direção é do Richard Eyre, quanto o filme A Restauração, são maravilhosos, mas esse Stage Beauty é ainda melhor, né? É uma comédia, ele é leve, mas vocês sabendo um pouco o que está por detrás, que o que está por detrás nesse filme é a mudança da dramaturgia anterior, onde mulher não podia subir ao palco. E agora, com as novas regras do Teatro da Restauração, a partir da experiência francesa do Charles, que mulheres interpretem os papéis femininos e, às vezes, os papéis masculinos, como a gente viu. Eu acho que vocês precisam ver esses dois filmes. Um se chama Stage Beauty, A Bela do Palco, e o outro é A Restauração. Bom, todos esses que eu comentei são muito interessantes e traçam muito bem o período da restauração. A gente vê a peste, o grande incêndio, as extravagâncias do Charles, o Charles com o cachorrinho. Então, esse é um período mais ou menos bem retratado da história inglesa. Os próximos rainhas e reis ingleses, que é o William e a Mary, e depois a Anne é que foi recentemente retratada no filme A Favorita, mas não há filme sobre a Mary e o William de Orange, tá? Então, na próxima vez que a gente conversar, a gente vai falar sobre a dinastia de Hanover, os Jorges, que vão começar uma leva de rei Jorge depois da rainha Anne, tá bom? Então tá, gente. Tchau.